Muito provavelmente você já deve ter escutado a seguinte frase: na sua maior dor está o seu propósito. Hoje nós vamos conversar sobre o porquê essa frase não é tão legal assim, não é tão positiva. Mas antes, é necessário que você ajuste os seus pilares. Então nós vamos pensar juntos. Primeira pergunta que você tem que se fazer: quem é Deus para mim? Como eu vejo Deus? Propósito está relacionado ao espiritual, ao divino. Então, como você vê Deus? Você vê Deus como uma figura humana, como energia? Deus está dentro de você? Deus está fora? Ou está nos dois, dentro e fora ao mesmo tempo? Você acredita em destino? Você acha que as coisas estão pré-determinadas e não tem como fugir? Ou você acredita que Deus te deu toda a força, luz, inteligência, tudo aquilo que você precisa para criar a sua realidade? Ou você acredita nos dois, que é um misto de destino e criação da realidade que você escolhe, você decide e muda o curso de algumas áreas, algumas situações? Isso é importante, porque quando nós vamos falar sobre propósito, dependendo das suas respostas, pode ser que você realmente se identifique com a frase. É na minha maior dor que está o meu propósito. Você fala isso pra você e tá tudo certo, mas às vezes não. Às vezes, quando você trabalhar o seu ego ferido, aproximar da sua essência, dos seus pilares, você vai olhar para a frase e vai falar: poxa, não é bem assim. E foi isso que aconteceu comigo. Foi um momento muito forte que eu percebi que não era na minha maior dor que estava o meu propósito. Na minha maior dor estava um aprendizado. Estava algo que foi imposto e não foi por Deus, foi por outras forças. Porque veja só, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos uma mulher, Carolina. O nome é aleatório, tá? É bem aleatório mesmo. A Carolina veio de uma família disfuncional, em que a mãe dela tinha esquizofrenia e o pai era alcoólatra. Carolina via os seus pais brigando diariamente. O pai dela maltratava a mãe, às vezes violentava fisicamente. E com o passar do tempo, a Carolina começou um tratamento, uma terapia, ou buscar em livros. Ela queria resolver pendências dentro dela, queria se curar, porque ela não conseguia se relacionar com as pessoas, estava com problemas financeiros. Então, ao ter que lidar com a dor, com a Carolina ferida dentro dela, ela pensou o seguinte: nossa, o que aconteceu lá atrás estava me preparando para algo maior. Então, eu vou agora ajudar mulheres ou pessoas alcoólatras, ou então eu vou trabalhar com esquizofrenia, com transtornos mentais, porque ali está o meu propósito. Eu estava sendo preparada para transformar vidas. No primeiro momento, parece ser bonito, mas o que tem por trás disso? Quando você olha para o pai de Carolina, o motivo dele ter se transformado em uma pessoa alcoólatra é porque ele apanhava do pai que era alcoólatra. Então foi através de muita dor. Por que que a mãe de Carolina era esquizofrênica? Porque na família dela, ela passou por várias situações complicadas, por abusos na infância. Ela foi criada com um padrasto que abusava dela. Então, como que Deus, que é amor, que é prosperidade, que é compaixão, ia fazer com que os pais de Carolina passassem por tudo isso só para Carolina descobrir o propósito dela? Como que Deus faria isso? Será que Deus tem os seus preferidos?
Será que Deus ama mais Carolina do que os pais dela? Como que Deus chegou no ouvido do padrasto da mãe da Carolina e falou para ele: abusa dessa criança, abusa dessa menina, porque lá na frente ela vai ter uma filha e a filha vai precisar de tudo isso para encontrar o seu propósito. É muito sério o que nós estamos falando. Porque quando nós olhamos só para nossa dor, nós vemos as coisas distorcidas. Mas o que aconteceu com a nossa família? Será que realmente Deus ia impor que eles passassem por isso para que nós descobríssemos a nossa luz? Será que é esse o caminho? Será que as coisas precisam acontecer desse jeito? E agora vamos entender o que está por trás disso. Por que que parece ser tão confortável transformar a nossa dor em propósito? O porquê disso? Existe um mecanismo de defesa que Freud chamou de sublimação. Porque se nós olhássemos, ou nós olharmos para as feridas do passado, e nós víssemos como, poxa, eu mereci isso, eu estou sendo punido, nós estaríamos na pulsão de morte. Nós começaríamos um processo de autodestruição, de autossabotagem, seria muito negativo. Então, nós temos uma tendência em transformar em algo bonito, algo romântico, para conseguirmos sobreviver. Só que, quando nós fazemos isso de forma egóica, quando nós olhamos só para o nosso lado, nós podemos educar o nosso subconsciente para alimentar de dor, de sofrimento. Porque quando Carolina fala assim: eu nasci nessa família porque Deus estava me preparando para o meu propósito. Então minha mãe teve que passar por dor, meu pai teve que passar por muitas dores para que eu descobrisse a minha luz. Carolina começa a alimentar do sofrimento dos pais. Em se tratando da família, isso é muito sério. Porque nós, quando nós nascemos, nós estamos inseridos dentro do campo da nossa mãe e conectados ao nosso pai. Então, com esse pensamento, ao invés de nós nos conectarmos com os nossos pais através da luz, através do amor, nós alimentamos do sofrimento deles. A curto prazo, ou por um tempo, isso pode até trazer um efeito, digamos que positivo. Nós criamos força. Nós criamos força para sair daquele sofrimento. Mas a longo prazo, isso pode ser prejudicial para nós. É uma ilusão. Foi isso que eu percebi, que é uma ilusão querer alimentar da dor e do sofrimento dos meus pais. Ficar repetindo para mim várias vezes que, eu passei por isso, a minha família estava disfuncional durante a minha infância, só para que eu descobrisse o meu propósito. Eu só alimentava o meu ego. E aí, quanto mais você alimenta o seu ego, mais ele quer se alimentar de sofrimento, de dor, porque é carência, é como se fosse um buraco negro, um buraco sem fundo, que você vai alimentando, alimentando, alimentando e quer mais e mais e mais, e cria toda uma ilusão em volta disso, tá? Então, quais são os pensamentos que podem te ajudar de fato? Quais são os pensamentos? Entender que os nossos pais não são perfeitos, assim como nós. Entender que todos nós vamos errar. Entender que dentro de nós ainda existem partes escuras, partes sem luz, partes que esqueceram de Deus, que estão com medo. E acolher essas partes. Entender que isso leva um tempo. E você pode sim, você pode transformar a dor em propósito. E isso é diferente. É completamente diferente você falar assim: poxa, eu passei por muitas coisas na infância, mas eu escolhi iluminar isso. Eu escolhi aceitar meus pais como eles são. Eu escolhi entender que os meus pais não são perfeitos, que eles deram o melhor que conseguiram e que eu posso sim
transformar isso em algo bom, superar. Se eu quiser apoiar outras pessoas, ajudar, ensinar, eu estou fazendo isso por livre e espontânea vontade, porque eu transpassei, eu transcendi o que aconteceu. Então é através de transformação, é através de autocompaixão. Isso é diferente. Eu transformei a minha dor em propósito. Porque todas as vezes que sua mãe, né, vamos colocar o exemplo da Carolina, vamos continuar. Todas as vezes que a Carolina tá lá, tranquila, fazendo o trabalho dela, e a mãe com esquizofrenia entra em surto, a Carolina fala assim: nossa, aí ó, tá aqui o meu propósito. Não sei porque eu teimo em falar sobre alcoolismo, sendo que o meu propósito é auxiliar pessoas com transtornos mentais, porque olha só o que minha mãe tá fazendo, ela tá me relembrando que esse é o meu propósito. Isso é alimentar da dor. Agora, você transformar é diferente. Poxa, eu superei isso aqui, eu tenho recursos, então eu posso auxiliar outras pessoas, mas se eu não quiser fazer isso mais, tá tudo certo. Não sou obrigado. Eu não sou obrigada a trabalhar com isso aqui só porque a minha mãe tem transtorno mental e esquizofrenia. Eu não sou obrigada a isso. Então essas dores, elas não vêm do amor, não vêm da luz, vêm da falta, da desconexão. E não é uma coisa proposital, é porque realmente é complicado trabalhar com o nosso subconsciente, entender o nosso caminho, compreender quem é Deus ou o que é Deus, se é energia, se é uma figura humana. Tem tantas informações e por conta das nossas dores, às vezes fica complicado chegar na nossa essência, no nosso coração. Realmente, então ter autocompaixão é importante. Então esses pensamentos te ajudam a alinhar. Uma coisa é você transformar a sua dor em algo bom. Transformar em superação, em resiliência, ao invés de ficar no vitimismo. Isso é diferente. Agora, alimentar da dor de outras pessoas, aí já pode te prejudicar a longo prazo. Eu vou colocar aqui uma indicação de vídeo para você continuar os seus estudos. Até mais, tchau, tchau.